Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso percurso de meditação diária sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos desta obra monumental. E dentro do prólogo nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Instrução sobre os Dois Caminhos. É exatamente a seção que corresponde a Provérbios, capítulo 4, versículos do 10º ao 27. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 4, versículo 14, que diz assim para nós: Na senda dos ímpios não entres, e não andes pelo caminho dos maus. Permitam-me, irmãos e irmãs, hoje fazer uma reflexão mais centrada numa análise mais próxima, uma análise mais próxima da exegese, uma análise mais exegética, ou seja, analisando as palavras, principalmente no seu sentido original, as palavras que aparecem neste versículo. Eu vou ler mais uma vez. Na senda dos ímpios não entres, e não andes pelo caminho dos maus. Ao fazermos esta análise, eu não diria que se trate precisamente de uma exegese. Afinal de contas, eu não sou um perito na análise linguística das palavras, dos termos nas línguas antigas, principalmente o hebraico bíblico, mas compreender alguns dos termos aqui presentes nos ajudará a termos uma compreensão mais profunda do que a palavra de Deus quer dizer para nós. Na senda dos ímpios não entres, e não andes pelo caminho dos maus. Percebamos que existem termos equivalentes aqui. Nós temos senda, nós temos caminho, nós temos ímpios, nós temos maus. Nós temos o verbo entrar, nós temos o verbo andar. Não são exatamente termos sinônimos, mas são termos que se equivalem. Se nós dividirmos este versículo em duas partes, nós vamos ver a equivalência. A primeira parte diz: na senda dos ímpios não entres. A segunda parte diz: e não andes pelo caminho dos maus. A palavra que nós traduzimos aqui por senda, eu tomei nota aqui de algumas análises me servindo, é óbvio, da ajuda de algumas obras, essas sim, obras de comentários bíblicos, obras de exegese, aqui a partir da própria biblioteca da qual nós dispomos. Se nós analisarmos a palavra que aqui nós traduzimos por senda, orar, e a palavra que aqui nós traduzimos por caminho, derer, que é uma palavra que aparece constantemente. Aliás, essas duas palavras aparecem aqui no livro dos Provérbios e nós, ora, costumamos traduzi-las por, como fizemos aqui no caso, por senda, por caminho, nós também traduzimos por trilha, por vereda, enfim. Ambas palavras significam caminho, mas com nuances distintas. Por exemplo, a palavra orar é mais transitório, como um trilho batido. E derer
é mais estruturado, como uma estrada habitual de vida. Então, percebamos aqui que o conselho está dizendo para nós não fazermos, seja o caminho, seja a senda, não fazermos nem mesmo esta senda transitória, nem mesmo fazer, por dizer, é algo pontual, é algo casual, é algo que eu estou fazendo aqui, mas que eu não pretendo voltar a realizar. Nem algo transitório, nem algo pontual, e nem também e isto é o pior, nos exercitarmos em nos habituarmos no caminho do mal, no caminho da vida, fazer do caminho da vida um caminho estruturado na maldade, um caminho estruturado na impiedade. Não. A palavra de Deus nos fala para evitarmos ambas as coisas. O pai, o sábio aqui está aconselhando o filho, o discípulo, a não fazer o mal, nem de forma casual, nem de forma constante. As outras palavras equivalentes aqui, rechaim, que nós traduzimos por ímpios, e raim, que nós traduzimos por maus. Ambas significam maus ou ímpios, que são palavras também que aparecem constantemente no original hebraico, aqui no livro dos Provérbios. Percebam aqui o sentido que cada palavra possui. Rechaim enfatiza o culpado diante de Deus, mal moral. Enquanto raim pode indicar também maldade prática, pessoas que fazem o mal. São quase sinônimas, mas observem. Nem o caminho do culpado. Às vezes uma pessoa pode ser culpada por um mal sem necessariamente executar. Às vezes é alguém que planeja, que faz tem as ideias referente ao mal, não necessariamente executa. Põe outras pessoas, recruta outras pessoas para poder realizar o mal. Nem enquanto culpado, alguém que provoca o mal, ainda que não o faça de forma prática, nem também enquanto alguém que executa, que faz o mal, que suja as próprias mãos, como nós dizemos no popular. Inclusive, eu chamo a atenção aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. O fato de você não executar não faz de você menos mal do que a pessoa que executa, se este mal tem a sua origem lá no seu coração, lá no seu pensamento, se esse mal tem a sua origem lá no. Se esse mal é planejado por você. O que diferencia você da pessoa que executa é que, nesse caso, você é um pecador covarde. É a grande diferença que existe entre um rechaim e um raim. A bem da verdade, nós precisamos preferir não ser nenhum dos dois, nem aquele que pensa, que maquina o mal, e nem aquele que pratica, nem aquele que realiza. Não ser um ímpio, que é literalmente um culpado diante de Deus, que é alguém que pensa o mal, que não pensa as coisas de Deus, que é alguém que não se identifica com o dom da piedade, mas ao contrário, que é alguém que age ou que pensa de forma contrária à piedade, que está imerso no mistério da impiedade. E nem ser uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que tem ações más, uma pessoa que pratica, mas uma pessoa que só realiza, que só busca realizar, guiado pelo Espírito Santo, realizar o bem. E o uso do imperativo negativo aqui
não entres, não andes. O uso do imperativo negativo, altavo e alteasher, não entres, não andes, reforça o afastamento ativo. Quer indicar exatamente em ambos os casos, tanto não entres como não andes, quer indicar que não se trata apenas de um afastamento, mas um afastamento ativo. O que é que isso quer dizer, Fabiano? Não basta evitar o pecado casualmente, é preciso decidir-se contra ele. É isso que quer indicar, é isso que quer mostrar para nós. Não é só evitar o pecado aqui e agora, quando ele se apresenta a mim. Também, vejam bem, eu estou dizendo não só evitar, não só, mas se decidir contra ele, em não trilhar o caminho do pecado, em não trilhar o caminho do mal. Decidir-se. Decidir-se por prosseguir no caminho do Senhor. Portanto, o caminho dos ímpios representa um estilo de vida e é assim que a literatura sapiencial, da qual faz parte o livro dos Provérbios, o caminho dos ímpios é um estilo de vida contrário à aliança com Deus. E o seu abandono é condição para viver sob a bênção divina. Abandonar a senda dos ímpios, abandonar o caminho dos maus, visto que essa senda, esse caminho é contrário à aliança com Deus. A condição para receber a bênção de Deus. Por quê, Fabiano? Porque uma das condições que a literatura sapiencial, e não só a literatura sapiencial, mas se você observar o que é apresentado lá no Antigo Testamento, nos livros da lei, uma das condições para se receber a bênção de Deus é exatamente permanecer na fidelidade à aliança do Senhor. É por isso que nós precisamos todo santo dia orar, pedir a Deus, Espírito Santo de Deus, dá-me a graça de permanecer fiel a Ti, de permanecer fiel à palavra de Jesus, de permanecer fiel no seguimento a Cristo Jesus. Aliás, eu falava para vocês que é próprio, é típico dos livros da lei, os livros que compõem a lei de Moisés. O livro do Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 30, o versículo 19 diz assim: Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aí o versículo 20 continua: amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, é permanecendo fiel à aliança de Deus que nós recebemos a vida. E para que, e recebendo a vida, junto com a vida, todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona. É deste modo. Isto significa que, conforme nós vemos nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, significa que escolher a bênção, escolher a vida, escolher a fidelidade à aliança, em outras palavras, é escolher ser fiel a Jesus, ser fiel a Cristo. Porque Ele mesmo se apresenta como o caminho a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6. Portanto, Jesus é o caminho porque Ele é quem nos mostra a vontade do Pai a ser feita. Pois bem, não trilhar a senda dos ímpios, não entrar na senda dos ímpios e não andar pelo caminho dos maus, nos faz pensar também que dentro da própria literatura cristã, para além da literatura bíblica, daquilo que está escrito na Bíblia,
vários homens de Deus, várias mulheres de Deus refletiram sobre em que consiste não trilhar a senda dos ímpios, não entrar na senda dos ímpios, não seguir o caminho dos maus. Vários santos, principalmente aqueles santos que nós chamamos de místicos, e também aqueles santos doutores nos ensinaram. Eu quero trazer aqui o pensamento de um santo que foi místico e doutor da igreja, São João da Cruz, um santo carmelita, que ele ensina para nós que a alma que deseja unir-se a Deus precisa esvaziar-se dos apetites desordenados. Então, não entrar na senda dos ímpios e não andar pelo caminho dos maus é primeiramente dar esse passo de buscar esvaziar-se dos apetites desordenados. Esvaziar-se, tirar aquilo que dentro de nós é ruim, é mal, atrapalha. Ou seja, lutar contra o pecado não só de forma pontual, mas lutar lá na raiz. No final das contas, é o que Jesus nos indica no Evangelho. E eu quero finalizar com esta citação do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão da Montanha. Jesus está nos ensinando como seguir o caminho que agrada ao Pai. No Sermão da Montanha, Jesus está dizendo qual que deve ser a moral, a ética do cristão. Moral e ética como consequência do seguimento a Ele, como consequência da imitação da nossa vida, na imitação da vida de Cristo. A nossa vida deve ser uma imitação da vida de Cristo. Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30, esses dois versículos. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. O que Jesus está nos indicando aqui, que o pecado ele deve ser evitado na raiz, lá na causa do pecado. Às vezes nós pecamos, nós erramos na luta contra o mal, porque nós ficamos combatendo o mal apenas nos seus efeitos. Eu respondi rispidamente o irmão. Eu me irei contra o irmão, fiquei com ódio do irmão. Perdão. Eu fiz isso, fiz aquilo. E às vezes nós ficamos lutando, tentando evitar de realizar essas coisas, o que em si já é algo admirável, já é algo louvável, é isso que Deus espera de nós. Mas nós precisamos, na verdade, quando Jesus usa essas expressões aqui, Jesus não está dizendo que nós, falando de forma literal, nós não podemos seguir o conselho de Jesus de forma literal. Arrancar o olho, cortar a mão, não significa isso. Mas ir lá na fonte, na raiz do pecado. É isso que significa não entrar na senda dos ímpios, não andar pelo caminho dos maus. Ir lá na raiz. Por que eu me iro com facilidade? Por que eu respondo com rispidez quando sou contrariado? Que tipo de sentimento há em mim? Será que eu tenho uma visão a meu respeito em que eu me superestimo? Eu sou uma pessoa intocável, uma pessoa que não pode ser contrariada. Caso eu seja contrariado, eu respondo com rispidez, porque eu não posso ser contestado. Na luta contra o pecado, nós precisamos buscar a raiz. Porque, caso contrário, nós vamos voltar aos mesmos pecados, ainda que queiramos nos libertar deles.
ainda que não nos faça bem, não nos satisfaça, não nos torne alegres, o fato de realizá-los. Quantas pessoas lutam e lutam com sinceridade de coração, com um desejo verdadeiro e profundo de se libertar dos seus males, mas findam não conseguindo se libertar. A luta não produz efeito, a luta não produz sucesso. Mas por que que isso acontece? Porque nós não seguimos o conselho de Jesus de ir lá na raiz. Procura a causa dos teus males, dos teus pecados. Portanto, significa dizer, evitar o caminho da impiedade, evitar o caminho da maldade, é ir lá na raiz. É um evitar de forma ativa, que não significa simplesmente não fazer isso, mas procurar a causa, a raiz do porquê que eu sou tentado a fazer isso. E por que tantas vezes eu caio na realização deste mal. Busca a raiz. Para isso é necessário se colocar de forma sincera diante de Deus, fazer um verdadeiro exame de consciência, pedir ao Senhor uma cura interior, realizar um processo de cura interior, porque uma cura interior não se dá somente em um dado momento de oração, mas é um processo constante, para que desse modo você possa desenraizar o mal que às vezes está enraizado em você. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça caminhar deste modo, sempre com sempre de pé, sempre com a nossa cabeça erguida, sempre com o olhar voltado para o céu, mas pisando firmemente no chão, no solo da nossa existência, pisando firmemente e permitindo que o nosso coração, que a nossa alma seja curado por Deus, à medida que Deus vai lá na cicatriz, vai lá conosco, volta conosco na cicatriz, às vezes faz doer a ferida, mas coloca o remédio para curar. Então é preciso voltar na cicatriz, é preciso voltar na raiz, para que nós possamos verdadeiramente chegar à libertação do mal. Jesus mesmo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é tentando esconder a verdade do nosso ser, mas é assumindo a verdade do nosso ser que nós somos verdadeiramente livres. Busque a raiz dos seus males. Talvez você se choque, talvez você se espante, talvez você se dê conta de que a raiz daquele pecado que aparentemente é pequeno é uma raiz profunda que está lá, bem grudada a você. Está com raízes profundas em você. Mas é se dando conta da raiz deste mal que você verdadeiramente em Cristo, pela força do Espírito Santo, consegue a libertação e vive como filho amado do Pai. Chega à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.